Muito boa noite, que alegria, que satisfação estar aqui na casa do nosso Deus para juntos louvar o nome dele, apesar de que de longe, através de uma transmissão, mas que Deus seja louvado mesmo assim. Bom, hoje é dia das mães, então eu gostaria de desejar a todas as mães da nossa igreja e a todas as mães que também estiverem assistindo um feliz dia das mães, tá? Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês, tá bom? Vamos orar neste momento? Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, santificado e exaltado seja o Teu nome para todo sempre. Te agradecemos, ó Pai, porque mesmo distantes, ó Pai, conseguimos ainda louvar o Teu nome. Então eu te peço que a cada pessoa que esteja assistindo, a cada membro dessa igreja, que o Senhor possa abençoar e guardar a vida de cada um. Te peço também, Pai querido, que abençoe as mães dessa igreja, que abençoe todas as mães, Pai, que o Senhor possa fazer o melhor na vida de cada uma e que o Senhor possa estar presente na vida delas, Pai. Essas bênçãos que eu te peço e é o que eu te rogo, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos louvar o nome do nosso Deus? Vamos cantar todos juntos o hino Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, com teu poder renovar. Eu quero ter a vitória. Vem me purificar. Vem guiar o teu povo e convencer corações, consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza enfim, para eu testemunhar, para usar os seus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito. Espírito Santo, com teu poder renovar, eu quero ter a vitória. Vem me purificar, vem guiar o teu povo e convencer corações, consolar os cansados e libertar das prisões. Vem Espírito Santo, faz morada em mim, traz mais vida pra vida e me batiza enfim, para eu testemunhar, para usar os seus dons e teus frutos fluírem de mim. Plenitude de ti é o que eu busco ter, outra vez vou rogar para ti. Vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito, vem Espírito. Lâmpada para os pés,
pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra, lâmpada para os pés, luz para o caminho, nós teremos, unidos pela palavra, espada de poder, verdade que liberta, nós teremos, unidos pela palavra, com porção dobrada do Espírito. Ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Porção dobrada do Espírito, ó Senhor, vem nos encher, faz-nos unidos pela palavra, nós faremos grandes maravilhas ao descer o teu poder. Faz-nos unidos pela palavra. Amém. Que Deus seja louvado. Vivi tão longe do Senhor, assim eu quis andar até que eu encontrei o amor em seu
Amém. É maravilhoso, querido amigos, estarmos reunidos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus. Maravilhoso você aí na sua casa tendo o privilégio, tendo o prazer, tendo a grande oportunidade de louvar a Deus, de assistir louvores a Deus. E agora nós iremos estudar a palavra. Convido a você que feche seus olhos e juntos vamos orar a Deus. Pai amado, obrigado, Senhor querido, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, porque mesmo em meio à correria do dia a dia, mesmo em meio às dificuldades que o pecado traz à nossa vida, Senhor, nós podemos confiar em Ti e sabermos que o Senhor tem um olhar maravilhoso sobre cada um de nós. Agora vamos estudar a Tua palavra, Senhor. Nos auxilia com o Espírito Santo. Cuida da gente, suplicamos em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade à nossa série de estudos bíblicos sobre Apocalipse, que tem por tema geral Apocalipse e Revelações de Esperança. Mas antes de nós entrarmos no tema da mensagem de hoje, eu não poderia deixar de dar os parabéns para as nossas queridas mães, não é verdade? Essas mulheres maravilhosas, guerreiras, batalhadoras que lutam em favor de seus filhos. Você, mamãe, parabéns por esse dia especial, que Deus continue cuidando de você, que Deus continue abençoando a tua vida, e eu quero dar um parabéns especial, né, para minha mamãezinha querida, né, está lá no interiorzinho do Piauí, olhando para mim agora nesse instante. Parabéns, Dona Maria, tá bom? Que Deus te abençoe cada vez mais, e saiba que eu te amo muito, mas muito mesmo. Muito bem, então, o tema que nós iremos estudar hoje na mensagem é as 7 igrejas, cartas especiais, mensagens especiais que Deus ele deu para o seu povo no decorrer da história. E, amigos, eu não sei vocês, mas algum tempo atrás a gente tinha o costume de receber cartas, né, em nossa casa. Hoje com a tecnologia, hoje com todo o avanço da tecnologia, as únicas cartas que chegam para nós em nossa casa são as contas, né? Mas antes a gente costumava receber algumas correspondências, né? E essas correspondências vinham em forma de cartas, né? Eu tenho aqui em minhas mãos algumas cartinhas, né? Essas cartinhas eu recebi no dia do meu casamento, tá bom? Aí enviaram algumas cartinhas para a gente. Mas era comum, você pegava a cartinha lá, você colocava o selo, você escrevia ali o destinatário, o remetente, dentro da cartinha você colocava a sua mensagem, colocava o selinho, ia até o correio e enviava a carta. Hoje a gente tem o WhatsApp, a gente tem o Instagram, você tem Facebook, tem muitas outras formas de você mandar uma mensagem para alguém. Mas antes não era bem assim. Então, eram enviadas essas cartas para chegar até o seu destinatário, como uma notícia, né, algo que aconteceu, ou um documento, enfim. A mensagem era chegada por meio das cartas. E Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele enviou mensagens especiais, especificamente 7 cartas especiais para igrejas, para um povo, para uma época determinada. E é sobre estas cartas, sobre esta mensagem que nós iremos estudar hoje. E eu quero já pedir você para procurar na sua Bíblia. Alguns textos nós iremos mencionar aqui, tá bom? Mas outros eu quero que você procure aí na sua Bíblia. E a primeira pergunta diz o seguinte: quem foram os destinatários da mensagem de Jesus no Apocalipse? Especialmente estas cartas especiais. Vamos procurar então? Apocalipse, o capítulo 1 e o versículo 11. Apocalipse, o capítulo 1 e o verso 11, diz o seguinte, podemos ler? Diz assim, dizendo, o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas. E agora ele vai falar o nome das 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e
Laodiceia. Essas igrejas, amigos, elas existiam ali na época de Jesus, na época de João, que ele escreveu essas cartas especiais. Eram 7 igrejas especiais e ele mandou uma mensagem para esse povo. Então, para quem foram escritas? Para as 7 igrejas. E nós vimos aí essas igrejas que foi relatado. Então, essas igrejas existiam nos dias de João e simbolizam 7 períodos pelos quais passaria a igreja cristã, da primeira igreja cristã até a segunda vinda de Jesus. Então, esse período, essas cartas em especiais, eram períodos da igreja onde Deus ele estava mandando uma mensagem especial para períodos específicos da história do cristianismo, desde ali o primeiro século, a primeira igreja, ali na época dos apóstolos, até a volta do nosso Senhor Jesus. E assim era esta mensagem. E eu recebi uma mensagem. Aqui na descrição do nosso vídeo, você tem ali o link para baixar o estudo de hoje e os estudos anteriores. E tem um e-mail onde você pode enviar mensagens, a sua dúvida, a sua pergunta. E a Adriele, ela mandou uma mensagem muito especial, uma pergunta muito especial. Ela perguntou o seguinte: pastor, toda vez que a gente está lendo ali as cartas dessas igrejas, né, tem algo em comum entre elas. E há algo em comum que fala ali é o seguinte, sempre está escrito o seguinte no final, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ela perguntou o seguinte: pastor, esse Espírito aí que está escrito no final de cada carta é o Espírito Santo? E é sim o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele tem uma mensagem especial para nós, no decorrer de toda a história da humanidade, no decorrer de toda a história do cristianismo, o Espírito Santo, ele tem falado com a igreja, e quando nós vamos lá para o Evangelho de João, o capítulo 16, lá diz o seguinte, que é o Espírito Santo quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e ele quem nos faz lembrar de todas as coisas que nós temos estudado, e ele que nos faz lembrar das verdades que está escrito na palavra de Deus. Então, é o Espírito Santo que está agindo em especial ali dentro da igreja, levando essa mensagem para a igreja. E esta mensagem, ela não se aplica apenas à igreja da época em que foi escrita. Já já nós vamos estudar sobre essas igrejas, mas ela se aplica para os cristãos de todas as épocas, de todas as igrejas. Por exemplo, a carta à igreja de Éfeso, que é a primeira igreja, ela não se aplica apenas à igreja de Éfeso. Foi em primeira instância para a igreja em Éfeso, na época de Éfeso, que é a época do primeiro século ali do cristianismo, mas essa mensagem também, ela se aplica a todas as eras do cristianismo, até chegar nos nossos dias, nos dias de hoje. Ok? Então vamos seguir. A primeira igreja que nós iremos estudar é a igreja de Éfeso. E eu convido que você abra a sua Bíblia lá em Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 1. Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 1. E nós lemos o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas.
Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Apocalipse, o capítulo 2, o versículo 1 ao versículo 7. Então, amigos, o período da igreja de Éfeso, ele corresponde ali ao primeiro século da era do cristianismo, que vai do ano 31, que é a morte de Cristo, até o ano 100 depois de Cristo, onde foi o período em que João, o último dos apóstolos, ele ainda estava vivo e no ano 100 ele veio a falecer. Essa igreja representa o período desde a morte de Cristo até a morte de João, o último dos apóstolos. Essa igreja, amigos, ela tem uma característica especial. Ela era conhecida como a desejável, porque imagina só, como seria você viver ali na época dos discípulos? Você vê os discípulos pregarem, você vê os discípulos andarem no meio do povo, então era uma época desejável. E a igreja de Éfeso, ela tinha essa característica, era uma igreja bem localizada, uma igreja que tinha uma região estratégica e que chamava a atenção das pessoas pelo local onde ela estava construída. Por isso que ela é conhecida como desejável. Existem algumas coisas em comum nessas igrejas, algumas características em comum. Para elas, todas elas vêm um conselho, elas têm também uma mensagem, para elas vem uma reprovação e para elas também vem um elogio. Então, essa é uma característica especial que acontecia nestas igrejas. A cidade de Éfeso, aqui mostrando para vocês, a principal cidade da província romana, tinha um importante porto marítimo, centro de negócios. Por isso que ela era conhecida como uma cidade desejável. Todos queriam participar, viver ou pelo menos ter negócios naquela cidade. Comparando ao período da igreja, Éfeso era um período desejável, é o período do primeiro amor, o período do surgimento do cristianismo, o período onde nós tínhamos a presença dos apóstolos, aqueles que andaram com Jesus, aqueles que escreveram o texto bíblico, é justamente nesse período aí do primeiro século, do primeiro momento da história do cristianismo. Então, é a época da pureza apostólica, é a época da igreja de Éfeso. Vamos então para a segunda igreja. Mas antes de partirmos para a segunda igreja, eu quero que você procure em sua Bíblia o livro de Números, o capítulo 14, o versículo 34. E a pergunta número 2 do nosso guia de estudos fala o seguinte: nas profecias bíblicas, quanto representa um dia? Vamos ler o texto então? Procura aí na tua Bíblia, Números, o capítulo 14, o verso 34, e diz o seguinte: segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano. Levarei sobre vós a vossa iniquidade, 40 anos, e tereis experiência do meu desagrado. O texto bíblico que nós acabamos de ler, em Números, ele vem nos dando uma dica especial. Quando nós estudamos profecias, e quando a profecia vem falando em tempo, cada dia representa um ano. Então, quando eu leio uma profecia, por exemplo, vai chegar um dia que nós vamos estudar sobre 2.300 tardes e manhãs, uma profecia que está lá no livro de Daniel, e Apocalipse retoma essa profecia também. Então, quando ele fala 2.300 tardes e manhãs, ou seja, 2.300 dias, ele está falando em 2.300 anos. Por que isso é importante? Porque existe um período especial relatado na carta à igreja de Esmirna. E eu convido a você a abrir a Bíblia em Apocalipse, o capítulo 2, a partir do versículo 8. Apocalipse, capítulo 2, a partir do verso 8. O verso 8 ao 11 diz assim:
Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Grava só essa data aí, 10 dias, esse período. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. No texto que nós lemos, ele vem falando de um período especial, um período de 10 dias, né? Tereis tribulações por 10 dias. O período da igreja de Esmirna, querido amigo, ele vem falando de uma época de grande perseguição que os cristãos eles passaram. E esse período de 10 dias que vem falando aqui é justamente um período que vale de 303 até 313 depois de Cristo. O que é que aconteceu nessa época? Em 303, encabeçado por Diocleciano, foi baixado um decreto onde qualquer prática do cristianismo seria uma prática que iria contra a lei. E os cristãos, eles foram perseguidos e muitos foram mortos por causa da fé que eles tinham. E aí nós temos o episódio dos cristãos sendo levados ao Coliseu, sendo mortos, sendo perseguidos por causa desse decreto, que durou 10 anos. 10 anos de perseguição, 10 anos de muita fúria contra o cristianismo, 10 anos em que Satanás ele estava perseguindo de uma forma poderosa os cristãos. E vai até 313, quando Constantino, ele, no Edito de Milão, ele faz ali um decreto, fazendo com que os cristãos agora não fossem mais perseguidos. Então, nós temos aqui a cidade de Esmirna, e esse período vai do ano 100 até o ano 313. Esta igreja representa o período desde a morte de João, que foi o último dos apóstolos, até a assinatura do Edito de Tolerância de Milão. Segundo a tradição, Constantino, ele teve um sonho. E nesse sonho, nessa visão que ele teve, ele viu o céu aberto, e nesse céu aberto ele viu uma cruz, e ele ouviu uma mensagem dizendo o seguinte: in hoc signo vinces, ou seja, traduzindo do latim para o português, sobre esse sinal você vai vencer. E pela tradição da igreja, foi nesse instante em que Constantino, ele se converte ao cristianismo, e ele assina ali o Edito de Tolerância de Milão, dizendo que os cristãos, a partir daquele momento, não seriam mais perseguidos. Amigos, só aqui para a gente. Isso foi uma jogada política. Constantino, ele não se converteu coisa nenhuma. Ele fez uma jogada política. Por quê? O cristão, para Roma, para o Império Romano, ele, podemos dizer que era uma pedra no sapato de Roma. O cristão era chato para o Império Romano, porque ele morria, ele preferia morrer, mas não ia adorar os deuses pagãos. Ele preferia morrer, mas não ia fazer nada que o império mandasse que ia em desacordo com a sua fé. E quanto mais eles perseguiam os cristãos, quanto mais eles matavam os cristãos, mais pessoas se convertiam ao cristianismo. E eles perceberam que o cristianismo estava crescendo muito. Mais adeptos vinham para o cristianismo. Então, Constantino, percebendo isso, ele disse o seguinte: olha, eu vou me unir antes que eles cresçam demais, e aí eles acabam até tomando o império. Então, ele se converte, mas não foi uma conversão verdadeira. É tanto que
ele começa a trazer as práticas pagãs para dentro do cristianismo. Isso nós vamos ver daqui a pouco, um pouquinho dessas práticas pagãs que foram introduzidas ao cristianismo. E é fato que ele torna aquela religião que antes era perseguida, agora uma religião aliada ao Império Romano. Mas tudo não passou de uma jogada política. Passamos então pela igreja e vamos para a terceira igreja, a terceira carta às igrejas, a carta à igreja de Pérgamo. E vamos ler. Diz o seguinte: a cidade de Pérgamo está ainda em Apocalipse, o capítulo 2, o que está escrito sobre a igreja de Pérgamo. Amigos, eu não vou, por conta do tempo, a gente não vai ver detalhadamente, verso por verso, o que a Bíblia vem falando sobre essas igrejas, a carta dessas igrejas. Mas nós vamos pegar os pontos principais, tá bom então? Então, pegando aí os pontos principais, falando agora sobre a igreja de Pérgamo, Pérgamo ele vai ali de 513 até 538 depois de Cristo. Essa igreja representa o período desde a assinatura do Edito de Tolerância de Milão até o início da supremacia papal, ok? Então, nesse período aí, nós temos algumas datas especiais, alguns eventos especiais que eu quero destacar para vocês. Se você quiser anotar, tá bom? Tudo que eu vou falar aqui não foi coisa inventada minha, não. Tá bom? E nem foi alguém que foi lá e inventou. Tudo isso que eu vou trazer para vocês, você encontra nos livros de história. Você faz uma pesquisa e você vai encontrar. Tudo isso é relato histórico. E fala o seguinte: segundo a história, segundo a arqueologia, segundo os historiadores, o Edito de Tolerância de Milão, ele foi assinado em 313. Em 380, Teodósio I promulgou um edito tornando o cristianismo a religião exclusiva do Estado. Então, percebe o seguinte: até então, o cristianismo era uma religião fora da lei. E eles eram perseguidos por conta de serem cristãos. Agora, mudou. O cristianismo, agora, ele se torna a igreja oficial, a religião oficial do Estado. Em 392, por meio do Edito de Constantinopla, os cultos pagãos agora tornaram-se ilegais. Então, percebe a mudança que houve? Aquilo que era ilegal se tornou legal, e aquilo que era legal se tornou algo ilegal. Houve uma mudança, e o cristianismo começa a ter proporções maiores. Mas, ao mesmo tempo que o cristianismo ele começa a ter essas proporções maiores, aconteceu algo perigoso dentro do cristianismo, tá bom? Quando eu digo cristianismo, não digo os cristãos em geral, porque começaram a ser introduzidas ideias erradas dentro da igreja cristã. Mas dentro da igreja cristã, ainda permanecia um povo fiel a Deus. Porque se você pegar a Bíblia e você começar a ler a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, em meio todo o paganismo, em meio todo o pecado, mesmo o próprio povo de Deus, enquanto alguns estavam se afastando de Deus, Deus sempre teve um remanescente fiel que permaneceu firme nos caminhos do Senhor. E nesse período aí da igreja, também nós tivemos um povo que permaneceu fiel aos caminhos de Deus. Mas ainda tem mais algumas coisas aqui. No ano 533, o Edito de Justiniano, declarando o Papa João II como o cabeça de todas as igrejas. E no ano 538, a expulsão da última tribo bárbara do território de Roma, que eram os ostrogodos. Que tribos bárbaras são essas? Mais adiante, eu vou falar um pouquinho mais sobre essas tribos bárbaras. 10 tribos bárbaras, nós vamos estudar ela mais a fundo em um outro dia. Mas só para você ter uma ideia, essas tribos bárbaras eram grupos de pessoas, de ideologias,
especiais que não aceitavam a imposição de Roma sobre eles. E todos foram derrotados. Ainda sobrava uma, que eram os ostrogodos. E quando eles são derrotados, no ano 538, nada mais estava se opondo à igreja em Roma, em especial a igreja que estava ali sendo comandada, que era a igreja oficial do império. Então, em 538, acaba a última tribo que estava se opondo aos romanos, e aí o Papa, junto com a igreja romana, eles têm os poderes máximos em suas mãos. E com o decorrer do tempo, nós vamos ver o seguinte, que na igreja católica, que era a igreja da época ali oficial, existia algo perigoso. Porque nas mãos da igreja nós tínhamos não apenas o poder religioso, mas também nós tínhamos o poder do Estado. E toda vez que nós misturamos religião e Estado e política, o negócio não anda bem. Porque são seres humanos. E quando tem poder demais na mão do ser humano, o ser humano ele acaba saindo dos caminhos de Deus. Não digo em geral, mas a grande maioria acontece assim. Muito bem, amigos. Indo então para a próxima igreja, a igreja de Tiatira, eu convido a você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 2, e vamos ler o verso 20 e o verso 21. A pergunta é a seguinte: qual é a condição espiritual da igreja de Tiatira? Apocalipse, o capítulo 20, aliás, capítulo 2, o verso 20 e o verso 21. E o texto fala o seguinte: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. A pergunta número 4 fala o seguinte: qual é a condição espiritual da igreja em Tiatira? E a resposta é a ela são atribuídos os pecados de prostituição e ingestão de carnes sacrificadas aos ídolos. Isso se refere à apostasia do cristianismo durante a Idade Média. Esse período, amigo, a igreja de Tiatira, ele vai de 538 até 1517. Esta igreja representa o período desde o início da supremacia papal até o movimento da reforma protestante. Veja só o que aconteceu nesta igreja. Nós temos aqui o período da Idade Média, também conhecido como a Idade Escura. Nesse período da Idade Média, a igreja estava com seu poder máximo em suas mãos. E nesse período, o Império Romano já tinha passado, não existia mais o Império Romano. O que nós temos agora é a igreja em Roma. O Império passou, mas a igreja ficou. O Império perdeu os poderes, e os poderes que eram do Império agora passou para a igreja. E agora a igreja tem em suas mãos não apenas o poder religioso, mas também tem o poder de Estado. Ela manda e desmanda. E todos aqueles que eram contra a igreja, eles eram perseguidos. E muitos foram mortos por conta das atrocidades que a igreja fez na época. Se você pegar os livros de história, você vai ver muitas pessoas que foram mortas por não renegarem a sua fé. Muitos cientistas tiveram que mudar a sua ideia, porque eles iam em desacordo com a ideia da igreja, e se eles não mudassem de ideia, se eles não se retratassem publicamente que eles estavam errados, mesmo estando certos, e dissessem que a igreja estava certa, mesmo ela estando errada, eles iam ser excomungados, e muitos deles seriam mortos em praça pública. E muitos cristãos, muitos cientistas, eles morreram queimados, esquartejados, enforcados em praça pública. Galileu Galilei é um desses exemplos, né? Ele teve que se retratar publicamente para não ser morto, para não ser excomungado.
né? Mas muitos cristãos não fizeram assim. Existe nesse período um povo chamado os valdenses. Os valdenses eram um povo que vivia isolado da cidade. Eles iam para a cidade para pregar o evangelho. Eles permaneceram fiéis à palavra de Deus. E eles pregavam a palavra de Deus. E muitos deles foram perseguidos, muitos deles foram mortos, porque eles não renegaram a sua fé. Aí você vai ter João Rose, você vai ter Jerônimo e muitos outros que morreram porque decidiram não negar a fé. E a igreja estava com esse poder em suas mãos. Ela perseguia os cristãos nessa época. E vai até o ano de 517, onde nós temos o maior símbolo da reforma protestante, Martinho Lutero. Por que o maior símbolo? Porque ele saiu de dentro da igreja católica para fazer uma reforma. Martinho Lutero, ele nunca quis fundar uma nova religião. O que ele queria era mudar dentro da igreja aquilo que estava errado. Como não aceitaram, ele teve que sair da igreja. E no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero, ele escreve ali, ele prega nas portas da igreja de Wittenberg, no castelo de Wittenberg, suas 95 teses, onde ele põe 95 teses dizendo o que a igreja estava errando. E dentre esses nós temos ali os pagamentos de indulgências e muitas outras mais. Então, vai dessa época até o início da reforma protestante, a igreja de Tiatira. E aí nós vamos para a próxima igreja, a quinta igreja, um total de 7, nós já estamos na quinta igreja. Nós iremos para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes, ela vai de 517 até 1798. Esse período é um período especial, porque nós temos o surgimento da igreja protestante, onde as pessoas agora têm acesso à Bíblia na sua linguagem, no seu idioma. Até então a Bíblia era em latim, e as pessoas não tinham acesso à Bíblia, porque a Igreja Católica diz o seguinte: os únicos que têm o poder para interpretar a Bíblia é o sacerdócio. O povo não tem esse poder. A igreja, na missa, era rezada em latim, e ninguém entendia o que o padre, o que o bispo estava falando, e era mais ou menos assim, ó. Por exemplo, aqui está a nave da igreja, você estava ali assistindo o culto, a missa no caso, e a missa era rezada em latim, mas o sacerdote, desculpe, mas eu vou fazer do jeito que eles faziam, eles ficavam de costas, rezando, a missa para lá, e a igreja toda atrás, ou seja, você entrava e saía vazio, ninguém entendia nada. Com a reforma protestante, isso muda. Agora, a Bíblia, ela foi traduzida para diversos idiomas. As missas e os cultos passaram a ser feitas na linguagem em que o povo estava. Por exemplo, alemão, a missa era em alemã. Na Espanha, a missa era rezada em espanhol. E assim foi mudado o estilo de culto, né? De cultuar a Deus. As pessoas estavam cultuando no seu próprio idioma. Então, as pessoas começaram a estudar a Bíblia. Então, passa a idade das trevas, as pessoas começam a ter acesso à palavra de Deus, o cristianismo começou a ser pregado para as pessoas e o protestantismo começou a crescer e começou a ter mais acesso ao estudo da palavra de Deus. Diz o seguinte o nosso slide: esta igreja representa o período desde o movimento da reforma protestante até o fim da supremacia papal. Olha só o que aconteceu. A igreja de Sardes, ela tem uma reprovação. Lá no capítulo 3, o versículo 1, diz o seguinte: tens nome de que vives e estás morto. Apesar da igreja começar a sair das tradições e ir para a Bíblia, ainda existia um povo que estava enraizado nas ideias erradas. Mas traz um conselho também. O versículo 3 diz o seguinte: guarda o que tem recebido e ouvido,
Se não vigiares, virei como ladrão. Jesus fala o seguinte para a igreja: você está vendo o que está acontecendo, você está estudando, você tem uma nova luz, que na verdade não é uma nova luz, uma luz que eles sempre tiveram, mas que estavam esquecida, mas agora eles têm acesso a essa luz novamente, e ele fala para os cristãos da época da igreja de Sardes: guarda o que você tem lido e o que você tem ouvido para você não esquecer, porque você não sabe nem o dia e nem a hora do retorno de Jesus. E amigos, por conta da idade das trevas, da Idade Média, a igreja ela começa não apenas a ter uma perseguição, umas trevas, trazer trevas para dentro da religião, porque ninguém poderia ler a Bíblia, era do jeito que a igreja dizia que deveria ser, e também dentro da ciência. As pessoas eram impedidas de pensar. Por conta disso, quando o homem ele começa a se desprender das normas da igreja e começa a pensar, a ter liberdade para pensar, a igreja ela começa a ser perseguida por conta das atrocidades que ela fez no passado. E no ano de 1797, 98, a igreja ela tem uma ferida muito grande. Existiu nessa época um imperador, né, Napoleão Bonaparte, e a igreja ela estava se opondo a ele. E você sabe como é um imperador. Uma pessoa que tem um poder em suas mãos e quer crescer mais. Se você não se alia, você é inimigo. E se é inimigo, ele vai querer passar por cima. Então, Napoleão Bonaparte, ele envia o seu general, o general Berthier, para ir perseguir a igreja. E dentre esses que foram perseguidos, nós temos a prisão do Papa. E em fevereiro de 1798, o Papa Pio VI, ele foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. E lá ele fica preso e morre na prisão. Muito tempo depois é que a igreja volta a ter novamente o poder em suas mãos, mas esse poder nunca mais foi como era no passado. Sobre essa história, nós vamos estudar mais adiante em um outro estudo. Mas o que eu quero que você entenda é que esse período da igreja de Sardes compreende a esse momento da igreja cristã. E vamos para a sexta igreja, a igreja de Filadélfia. E a igreja de Filadélfia, ela vai de 1798 até o ano de 1844. Esta igreja representa o período desde o fim da supremacia papal até o grande desapontamento milerita em 1844. Sobre esse desapontamento, é um tema que ele requer mais detalhe, mais cuidado, e nós vamos ter um dia em que nós vamos estudar especialmente sobre este desapontamento. Mas eu quero que você entenda o seguinte: nesse período de 1844, Guilherme Miller, ele começa a estudar a Bíblia alguns anos antes, de 1844, e ele, estudando as profecias, especialmente a profecia de Daniel, capítulo 8, o verso 14, ele descobre o seguinte, dentro do seu conhecimento, dentro daquilo que ele entendeu, que o Senhor Jesus, ele voltaria em outubro de 1844. Mas Jesus não voltou, é tanto que a gente ainda permanece por aqui. E esse é o grande desapontamento de 1844, porque eles achavam que Jesus iria voltar e Jesus não veio. Aconteceu um outro evento, em vez de Jesus voltar, ele passa a ter uma nova função no santuário celestial. Mas isso é um tema que nós vamos estudar mais adiante. A igreja de Filadélfia, ela corresponde a esse período aí, que vai até este desapontamento de 1844, em que o povo de Deus ele passou. A igreja de Filadélfia, ela tem um elogio. O capítulo 3, o versículo 8, o elogio é que ela é uma porta aberta. Ela guardou a palavra e não negou o nome de Deus. Mesmo passando por esse período, mesmo passando por esse momento aí de decepção, ela permaneceu fiel nos caminhos de Deus. Mas tem uma reprovação. Alguns que são das sinagogas de Satanás permanecem ali
nesta igreja. A igreja de Filadélfia era uma igreja nova. O significado de Filadélfia é amor fraternal. E essa igreja, apesar de ser uma igreja nova, era uma igreja em que dentro dela algumas pessoas estavam longe de Deus. E sempre foi assim na história do cristianismo, não apenas no cristianismo, mas de todo o povo de Deus, né? Dentre o povo de Deus sempre tem um que está querendo ali levar o restante do rebanho para longe do grande pastor que é o nosso Senhor Jesus. Sempre foi assim, mas sempre teve um povo que permanece fiel à palavra de Deus. E também traz um conselho, o verso 11 diz, para ela conservar o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E o mesmo conselho que é estendido para a igreja de Filadélfia, Deus estende esse conselho para nós também hoje. Cuidado para você não se perder no meio do caminho. Cuidado para você não se afastar dos caminhos de Deus. E você deve permanecer fiel à palavra do nosso Senhor Jesus. Então, esta é a carta à igreja de Filadélfia. Chegamos então a última igreja, a sétima igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, querido amiga, ela corresponde à nossa época, tá bom? É a época em que nós estamos vivendo hoje, é a igreja de Laodiceia. E eu convido a você a abrir sua Bíblia em Apocalipse, o capítulo 3, e nós vamos ler os últimos textos bíblicos dessa noite de domingo. Fala o seguinte, Apocalipse, o capítulo 3, o verso 15, 16 e 17. Conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente e nem frio. Estou a ponto a vomitar-te da minha boca. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. A carta à igreja de Laodiceia, ela traz uma grande reprovação, mas também traz um conselho maravilhoso. Ela fala o seguinte, olha, vocês que vivem no período da igreja de Laodiceia, a nossa época em que nós vivemos hoje, você não é nem quente e não é nem frio. Antes fosse quente ou frio, porque se fosse quente, permanecia quente, mas se fosse frio, você ia perceber que estava frio e ia esquentar. Mas você é morno. O estado morno é um estado de mornidão. E levando para a nossa vida espiritual, é um estado de mornidão espiritual. E quando eu falo da igreja de hoje, eu não estou dizendo que você é dessa forma, que o seu pai é dessa forma, não. Eu estou pegando a época em que nós vivemos. E a época em que nós vivemos, a maioria dos cristãos, eles vivem um cristianismo morno. Um cristianismo que não faz muita diferença em sua vida. Um cristianismo que nem se aproxima de Deus e nem se afasta de Deus. Fica ali, em cima do muro. Não quer muito compromisso com Deus. Mas Deus, ele faz um convite especial. Ele diz que está à porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Eu cearei com ele e ele comigo. Esse é o convite especial que o Senhor Jesus ele faz a cada um de nós hoje. E ele está assim, ó. Eis que estou à porta aí e bato. Ele está na porta do nosso coração. E fica ali insistindo cada vez mais e mais. E sabe, ele não chega ali arrombando a porta, não. Ele fica batendo. Ele só entra se você abrir. Se você não abrir, ele não vai entrar. Sabe, amigo, se nós olharmos para um pouquinho no passado, se você voltar ao passado, mesmo que você não tenha vivido na época, mas se você voltar ao passado há 30, 40 anos atrás, a gente vai ver uma diferença entre a conversão do cristão naquela época
para os dias atuais. Lá no passado, quando a pessoa ela se convertia, quando a pessoa aceitava Jesus como Senhor e Salvador, era mais ou menos assim. Ele assistia uma série de conferências, ele tinha ali os seus estudos bíblicos, e no dia do batismo, o pastor ele vinha ali no tanque batismal, ou no rio, ou qualquer lugar que ele estivesse ali para fazer o batismo, e na hora do batismo o pastor dizia o seguinte: olha, para a remissão dos teus pecados, agora eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até aqui, tudo bem, porque os batismos ainda são assim, o pastor ele fala isso. Mas o que acontece pós-batismo é que muda um pouquinho. A pessoa, quando ela batizava naquela época, ela mudava, tinha uma mudança significativa em sua vida. Os lugares que ela andava antes, ela não anda mais. Sexta-feira à noite, que ela ia para o barzinho se encontrar com os amigos, hoje em dia ela não vai mais, porque havia mudança na sua vida. A roupa mudava, né? Agora ele usava terno, ele usava gravata, ele ia para a igreja no final de semana com a Bíblia debaixo do braço, e as pessoas olhavam para ele e diziam: olha, o Zé está diferente, a Maria está diferente, porque agora ela não se junta mais com a gente, a roupa dela é diferente. E olhando para as nossas irmãs pentecostais, você via a diferença entre quem era e quem não era, porque a irmã pentecostal tinha um cabelo bem grande, e quando você via uma irmã de um cabelo grande, você dizia: essa aí era crente. Não estou dizendo que você tem que deixar seu cabelo crescer, não é isso. O que eu estou dizendo é o seguinte: havia uma distinção bem clara em que aqueles que se convertiam ao cristianismo e aqueles que não se convertiam ao cristianismo de uma forma séria. Eu não estou dizendo, querido amigo, que a partir de hoje você tem que andar só de terno e gravata, que a partir de hoje, querida amiga, você tem que usar cabelo grande. Não é isso que eu estou querendo dizer. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: no passar do tempo a gente percebe algumas mudanças. E quando nós vamos para a igreja hoje, para o evangelho hoje nós temos um evangelho consumidor. Hoje nós temos um cristão consumidor, onde ele é exigente, onde ele quer estar inserido em uma mega church, uma igreja gigantesca, onde tem muitas pessoas ao redor, onde ele vai ali para assistir a pregação, e a pregação não fala mais sobre o que é o pecado, mas as pregações que nós temos hoje na maioria das igrejas é uma pregação meio de coach, uma pregação motivacional, uma pregação de elevar sua autoestima. Hoje não se fala mais de pecado, não se fala mais sobre o que é o pecado, onde não há mais o estudo profundo da palavra de Deus. E nós vamos para esses locais ali, os cristãos eles querem ali uma religião que satisfaça as suas necessidades, e não querem adaptar a vida àquilo que realmente Deus ele quer que aconteça. Eles querem uma religião, eles querem uma religião que seja mais conforme a sua personalidade. Eles querem um culto de autoajuda. O crente de hoje, ele está assustado com Deus, porque quando ele lê a Bíblia, ele vê ali que em alguns momentos Deus ele está agindo, e em alguns momentos Deus ele está punindo algumas pessoas, ele fica assustado com esse Deus que a Bíblia vem apresentando para nós. Porque no culto onde ele vai assistir o culto, ali na mensagem está dizendo que Deus é amor, e Deus realmente ele é amor, ele nos ama demais. Só que o detalhe é o seguinte: o amor que a Bíblia vem mostrando para nós de Deus, é diferente do amor da nossa concepção de hoje em dia. Porque o amor de hoje em dia, amigo, quando o cristão ele lê Deus é amor hoje em dia, ele imagina o seguinte: o amor é aquele amor que não proíbe. O amor, quando ele fala de Deus é amor hoje em dia, é aquele Deus que não proíbe, é aquele Deus que aceita tudo, é aquele Deus que a TV vem mostrando, e o cinema vem mostrando para nós, onde Deus ele não quer nada de problema social, onde Deus ele não quer que você mude o seu jeito de ser, onde Deus ele não quer que você mude a sua vida para nada, você pode vir e pode permanecer do jeito que você está. O amor que a mídia e que a igreja, algumas das igrejas vem trazendo para nós hoje, é aquele amor que quando você fala sobre orientação sexual e quando você vai tomar algumas palavras mais duras ou mais rígidas, conforme a Bíblia vem trazendo para nós, você é julgado de antiquado, de homofóbico, e você não pode falar mais sobre isso. Esse é o amor
que o mundo está trazendo para nós hoje. E esse é o amor que está sendo introduzido em nossas igrejas. O amor que a Bíblia vem trazendo, aliás, que o mundo vem trazendo para nós hoje, é aquele pai onde o filho, ele passa a noite usando drogas, pega o carro, sai louco pela rua dirigindo, atropela pessoas, é preso, e o pai vai até a prisão, paga a fiança e tira o filho da prisão e vive como se nada mais tivesse acontecido. É isso que está acontecendo na sociedade de hoje. Mas a Bíblia não trata o amor de Deus dessa forma, porque a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando nós vamos lá para o Apocalipse, especificamente Apocalipse capítulo 6, lá fala da ira do Cordeiro. Amigos, Deus ele ama, mas Deus também ele é a justiça. Deus ele não só passa a mão na cabeça não, mas ele quer mostrar o caminho que nós devemos seguir. Eu quero contar uma historinha para vocês. A Bíblia traz muitas histórias, né? O povo de Deus era um povo que gostava de contar história. E eu quero encerrar contando uma historinha para vocês. Conta-se que lá no passado, ali na época do faroeste, existia um jovem que ele foi condenado à morte. E lá na prisão, a sociedade ficou comovida por conta do que tinha acontecido com esse jovem. E aí as pessoas começaram a escrever várias cartinhas para o governador, apelando para que o governador tivesse piedade e não matasse aquele jovem. E o governador disse, eu vou atender o pedido da sociedade, mas primeiro eu quero conversar com esse jovem. E o governador, ele se disfarçou de pastor, e na época a roupa era bem diferente do pastor, né? E pegou a Bíblia, e pegou a carta, né, que trazia a não condenação daquele jovem, que ia dar o livramento para aquele jovem, pegou a cartinha, colocou dentro da Bíblia, e foi falar com aquele jovem na prisão. Quando ele chega na prisão, aquele jovem lá enfurecido, o governador disfarçado de pastor, chega para ele e diz, filho, eu tenho algo para te mostrar, está aqui dentro da Bíblia. E aquele jovem enfurecido dizia, não quero saber disso, e começou a xingar o pastor, que então era o governador, e começou a xingar ali o governador, e começou a cuspir no governador, e disse, olha, sai daqui porque eu não quero saber de ti. O governador, ele pega a Bíblia, junto com a carta, que ia dar o livramento para aquele jovem, dá meia volta e vai embora. O carcereiro, ele olha para aquele jovem e diz, olha, você é um tolo. Ele, por que eu sou um tolo? Porque aquele homem que estava aqui, ele não era pastor não. Ele era o governador. E dentro da Bíblia, ele estava com a carta que ia dar o teu livramento, que ia dar a tua salvação. No dia que aquele jovem ia ser enforcado, porque ele não recebeu o perdão, antes dele ser enforcado, ele pediu a palavra. E ele falou o seguinte, eu quero dar um recado para os jovens que estão me ouvindo nesse instante. E ele falou o seguinte, eu estou sendo condenado, não por causa das coisas que eu fiz. Eu estou sendo condenado não por causa do pecado que eu cometi. Mas eu vou morrer. Eu vou ser condenado por causa da salvação que eu reneguei. Sabe, amigo, a nossa vida é do mesmo jeito. Jesus, ele está na porta ali, batendo em nosso coração. E muitos vão se perder, não é por causa do pecado que cometeu, não. Porque se eu digo que a culpa é do pecado, eu estou colocando a culpa, a causa da salvação ou da perdição nas obras que nós fazemos. E não é por causa das obras, é por causa da graça. É a graça do nosso Senhor Jesus que nos conduz à salvação, que garante a nossa salvação. E muitos vão perder a salvação. Não é por causa do pecado, não. Mas é porque rejeitaram a graça do nosso Senhor Jesus. Cuidado nos locais que você vai. Porque nem todo lugar que abre a boca para dizer Senhor, Senhor, quer dizer que ali realmente Deus está. Se o local onde você está dizendo o seguinte, que Jesus ele te aceita do jeito que você quer, não precisa mudar nada, cuidado.
Porque a salvação não é assim. Porque quando nós aceitamos a salvação, o Espírito Santo vai começar a atuar em nossa vida e as mudanças vão acontecer. Ah, mas pastor, mas eu tento e não consigo mudar. Continua pedindo a Deus em oração, Ele vai te ajudar. Porque não existe ninguém nesse mundo em que Deus não ouviu a oração e que Deus não ajudou. Acredita nele. Deus, o nosso Deus, não é igual aquele pai que simplesmente passa a mão na cabeça do filho, mesmo quando o filho está errado. Deus não é assim. Deus é aquele pai que nos ama. E se o filho errar, o filho vai permanecer lá, no meio do erro, a não ser que o filho queira sair do meio do erro. E aí sim, Deus ele estende a mão, porque você vai abrir a porta do seu coração e o nosso Senhor Jesus ele vai entrar e vai fazer morada na tua vida. Querido amigo, que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que você venha a partir de hoje entregar a sua vida completamente nas mãos do nosso Senhor Jesus. Vamos orar então? Feche os teus olhos e vamos orar a Deus. Pai amado, Deus querido, obrigado, Senhor, por esses momentos tão especiais que passamos em Tua companhia. Senhor, a semana começou, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer, mas o Senhor sabe, e é por isso que nós confiamos em Ti, e é por isso que nós entregamos a nossa vida em Tuas mãos. Abençoa cada família aqui representada, em especial, abençoe as mães, mulheres guerreiras, mulheres que são tementes a Ti e mulheres que Te amam, Senhor. Em meio à pandemia que nós estamos vivendo hoje, em especial, vem protegê-las, ó Pai, para que nada de mal venha acontecer com nenhuma delas. Fica conosco, nos dá a Tua bênção, nos dá a Tua paz e um restante de noite em Tua companhia. Suplicamos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, desde agora e para sempre. Amém.